Maria Clara nunca imaginou que uma estrada de terra pudesse parecer tão longa. Não porque fosse difícil de dirigir, embora os buracos e a poeira levantada pelas rodas tornassem o caminho lento, mas porque cada quilômetro parecia afastá-la um pouco mais da vida que ela tinha antes. Aos 25 anos, com um diploma recente de medicina veterinária guardado dentro de uma pasta azul no banco do passageiro, ela não deveria estar começando daquele jeito. O plano era outro. O plano era trabalhar numa clínica na cidade, dividir um apartamento com Lucas, discutir nomes de cachorros e filhos nas noites de domingo e rir das pequenas coisas que formam uma vida comum. Mas planos, ela aprendera da forma mais cruel possível, são frágeis. Lucas havia morrido 4 meses antes num acidente de moto. Uma ligação, um hospital, um corredor branco demais. E o mundo que ela conhecia simplesmente deixou de existir. Durante semanas, Maria Clara viveu o luto. Foi nesse mesmo período que descobriu a gravidez. No começo, a notícia chegou como um susto. Depois, como uma espécie de luz pequena insistindo em acender dentro da escuridão. Era por aquele bebê que ela estava dirigindo agora. Foi uma amiga quem mostrou o anúncio recortado de um jornal local. Procura-se veterinária para trabalhar em fazenda de gado. Moradia inclusa. A fazenda ficava longe dali, no interior. Maria Clara leu o anúncio muitas vezes antes de ligar. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu com poucas palavras, firme, direta, como alguém acostumado a lidar com trabalho e não com conversa. Pode vir na segunda-feira. Foi tudo o que ele disse, e por algum motivo aquilo bastou. Agora, enquanto o carro avançava pela estrada cercada de pastos e árvores antigas, Maria Clara sentiu a mão deslizar, quase sem perceber até a barriga ainda discreta sob o vestido simples. Ali dentro havia uma vida que ainda não conhecia tristeza, nem saudade, nem medo. E naquele momento, pela primeira vez em muitos meses, ela pensou que talvez, apenas talvez, aquela estrada não estivesse levando embora tudo o que ela havia perdido, mas conduzindo lentamente a algo que ainda não sabia nomear. A fazenda Santa Efigênia apareceu diante de Maria Clara depois de uma última curva na estrada, como se tivesse estado escondida ali o tempo todo, esperando silenciosamente por sua chegada. Ela diminuiu a velocidade do carro quase por instinto, observando o lugar com atenção. Era maior do que imaginava. Pastos amplos se estendiam para todos os lados, verdes e ondulados, cercados por cercas de madeira antiga e árvores altas que pareciam ter testemunhado muitas décadas de histórias. Ao fundo, no centro da propriedade, erguia-se a casa principal da fazenda, uma construção antiga de madeira escura, com uma varanda larga e comprida que contornava a frente inteira da casa. Maria Clara estacionou o carro perto do curral e desligou o motor. O coração batia um pouco mais rápido. Quando abriu a porta e desceu, o cheiro da terra, do capim e dos animais chegou até ela com força. Foi então que ela o viu. Um homem vinha caminhando em sua direção pelo terreiro, tirando lentamente o chapéu de palha da cabeça enquanto se aproximava. Ele devia ter por volta de 38 anos, talvez um pouco mais alto que a maioria dos homens que ela conhecia, com ombros largos e postura firme de quem passou a vida trabalhando ao ar livre. O rosto era marcado pelo sol e por uma expressão séria, mas não dura, apenas reservada. Os olhos castanhos observavam Maria Clara com atenção silenciosa, como se estivesse avaliando algo além do que se via à primeira vista. Quando chegou perto, estendeu a mão com naturalidade. Você deve ser a veterinária. A voz era a mesma do telefone, grave, tranquila, direta. Maria Clara apertou a mão dele e respondeu com um pequeno sorriso cansado, mas sincero. Maria Clara. Ele assentiu. Jonathan, bem-vinda à Santa Efigênia. Não houve discurso de boas-vindas nem perguntas invasivas, apenas aquele cumprimento simples, honesto, como se naquele lugar as pessoas acreditassem que as histórias mais importantes se revelam com o tempo, não com pressa. E enquanto caminhavam em direção à casa, Maria Clara teve a estranha sensação de que aquela fazenda guardava muito mais do que trabalho e silêncio, como se, de alguma forma que ela ainda não entendia,
sua vida tivesse acabado de se entrelaçar com algo maior do que imaginava. Se você gosta de histórias emocionantes de recomeços e encontros inesperados, aproveite agora para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias que aquecem o coração. Nos primeiros dias na fazenda, Maria Clara quase não teve tempo para pensar na própria vida. O trabalho parecia surgir de todos os lados, como se os animais soubessem que finalmente havia uma veterinária por ali. Logo na manhã seguinte à sua chegada, um dos peões bateu na porta do pequeno quarto onde ela estava hospedada. Dona Maria, o patrão pediu para avisar que tem uma vaca prenha lá no pasto do fundo, que não está muito bem. Ela levantou rapidamente, prendeu os cabelos em um coque simples e saiu com sua bolsa de instrumentos. O sol ainda estava nascendo, tingindo o céu de laranja sobre os campos da fazenda. Jonathan já estava lá quando ela chegou, parado perto da cerca, observando o animal com atenção. Ele segurava o chapéu contra o peito enquanto falava com um dos peões. Quando viu Maria Clara se aproximar, apenas fez um gesto discreto com a cabeça. "Bom dia." "Bom dia," ela respondeu, ajoelhando-se ao lado da vaca com calma profissional. Enquanto examinava o animal, explicou em voz tranquila: "Ela está cansada, mas está tudo bem com o bezerro. Só precisa de um pouco de ajuda." Durante os minutos seguintes, Maria Clara trabalhou com concentração, enquanto os homens observavam em silêncio. Jonathan cruzou os braços sobre a cerca, acompanhando cada movimento dela. Quando finalmente o pequeno bezerro veio ao mundo, ainda trêmulo e coberto pela umidade do nascimento, um suspiro coletivo escapou do grupo. O peão mais velho sorriu. "Essa moça sabe o que está fazendo." Maria Clara apenas limpou as mãos na toalha e respondeu com um sorriso tímido. "Foi trabalho da mãe, eu só ajudei um pouco." Jonathan permaneceu observando por mais alguns segundos antes de falar. "Você trabalhou em fazendas antes?" perguntou. Ela levantou os olhos para ele. "Só durante a faculdade, nessa estágios. Mas eu sempre gostei mais de grandes animais." Ele assentiu lentamente, como se guardasse aquela informação. Depois disse algo que a surpreendeu pela simplicidade sincera. "Fico feliz que tenha vindo." Foi uma frase curta, quase casual, mas havia ali um tom de gratidão que Maria Clara não esperava. Enquanto caminhavam de volta para o curral, ela percebeu que o silêncio entre eles não era desconfortável. Era apenas quieto, como se duas pessoas que carregam histórias difíceis soubessem instintivamente que algumas conversas precisam acontecer devagar. Naquela manhã, enquanto o bezerro tentava dar os primeiros passos desajeitados no pasto, Maria Clara teve a sensação curiosa de que talvez estivesse exatamente onde precisava estar. As semanas começaram a passar na fazenda Santa Efigênia com uma tranquilidade que Maria Clara não conhecia havia muito tempo. A rotina da fazenda tinha seu próprio ritmo. O nascer do sol chamando para o trabalho, o barulho dos animais no curral, o cheiro de café forte vindo da cozinha da casa principal, preparado por Dona Zefa, que comandava a cozinha como quem cuida de uma família inteira. Maria Clara logo se acostumou a acordar cedo, caminhar pelos pastos e atender cada chamado que surgia durante o dia. Jonathan quase sempre aparecia por perto, muitas vezes em silêncio, observando ou ajudando quando era necessário. Ele não era um homem de muitas palavras, mas havia algo em sua presença que transmitia segurança. Uma tarde, depois de horas cuidando de um cavalo que havia se machucado numa cerca, Maria Clara saiu do estábulo com as mãos ainda sujas de pomada e viu Jonathan sentado na mureta de madeira próxima ao curral. O sol já começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons dourados e alaranjados. Ele parecia cansado, mas tranquilo. Quando ela se aproximou, ele levantou os olhos. "O cavalo vai ficar bem?" perguntou. "Vai", respondeu ela, limpando as mãos numa toalha. "Mas vai precisar de alguns dias de descanso." Jonathan soltou um pequeno suspiro de alívio. "Esse cavalo era do meu pai. Já é velho, mas eu tenho dificuldade de pensar na fazenda sem ele andando por aí." Maria Clara percebeu que aquela era uma das primeiras vezes que ele mencionava algo pessoal. Sentou-se na mureta ao lado dele, deixando algum espaço entre os dois.
Você cresceu aqui? Perguntou com cuidado. Ele demorou um pouco antes de responder, olhando para o campo, como se as lembranças estivessem espalhadas por ali. Desde criança. Fez uma pausa curta e depois acrescentou. Meu pai dizia que quem nasce na terra aprende cedo que tudo tem seu tempo. Até as coisas difíceis. Maria Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, quase sem perceber. Eu ainda estou tentando aprender isso. Jonathan virou o rosto na direção dela. Pela primeira vez desde que ela chegara à fazenda, o olhar dele pareceu realmente curioso. As coisas difíceis? Perguntou com voz calma. Maria Clara respirou fundo, olhando para as próprias mãos antes de responder. Perder alguém, por exemplo. O silêncio que se seguiu não foi pesado. Pelo contrário, foi um silêncio cheio de compreensão. Jonathan não perguntou mais nada, apenas assentiu devagar, como se entendesse muito mais do que precisava ser dito. E naquele instante simples, sentado lado a lado sob o céu do entardecer, algo começou a mudar entre eles. Não era amor ainda, nem amizade definida. Era apenas o primeiro sinal de que duas vidas, marcadas por perdas diferentes, estavam começando a encontrar um ponto de encontro silencioso no meio da imensidão daquela fazenda. Com o passar dos meses, Maria Clara começou a perceber que a fazenda Santa Efigênia tinha uma forma curiosa de aproximar as pessoas sem que elas percebessem. Talvez fosse o trabalho constante, talvez o silêncio amplo dos campos, ou talvez o jeito simples como os dias se repetiam ali. O fato é que, pouco a pouco, ela e Jonathan começaram a dividir mais do que tarefas. Em certas tardes, quando o calor diminuía e o vento passava leve pelas árvores do pomar, os dois acabavam sentados na varanda da casa principal depois do jantar. Dona Zefa sempre deixava uma jarra de suco ou café sobre a mesa, como se já esperasse por aquele momento. Numa dessas noites, enquanto o céu se enchia de estrelas e os grilos cantavam no campo escuro, Jonathan observou Maria Clara por alguns segundos antes de falar. Você trabalha demais. Ela riu baixinho. Veterinário não escolhe hora. Os animais também não. Ele apoiou os braços sobre o joelho e olhou para o quintal iluminado pela lua. Mesmo assim, você podia descansar mais. Maria Clara ficou em silêncio por um instante e depois respondeu com sinceridade. Às vezes é melhor estar ocupada. Jonathan virou o rosto lentamente para ela. Para não pensar? Perguntou. Maria Clara respirou fundo, sem esconder o pequeno sorriso triste que apareceu em seus lábios. Exatamente. O vento levantou uma mecha do cabelo dela e, quase sem perceber, ela levou a mão à barriga que agora já começava a aparecer de forma discreta sob o vestido. Jonathan acompanhou o gesto com os olhos e então perguntou com uma delicadeza inesperada. Já escolheu um nome? Maria Clara balançou a cabeça. Ainda não. Ele pensou por um momento antes de dizer. Meu pai dizia que o nome de uma criança precisa carregar esperança, porque a vida sempre vai ter dias difíceis. Ela olhou para ele com curiosidade. Seu pai parecia um homem sábio. Jonathan deu um meio sorriso. Ele era do tipo que falava pouco, mas quando falava a gente prestava atenção. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo apenas o som distante do vento nos pastos. Foi então que Jonathan disse algo que surpreendeu Maria Clara. Essa casa ficou muito vazia nos últimos anos. Ela virou o rosto para ele. Vazia? Ele assentiu devagar. Depois que algumas pessoas foram embora, ficou quieta demais. Maria Clara não perguntou mais nada, mas algo na forma como ele disse aquilo fez com que ela sentisse uma vontade inesperada de ficar, de permanecer ali mais tempo do que havia planejado quando aceitou o emprego. Porque de alguma forma silenciosa e delicada, a presença de Jonathan já começava a ocupar um espaço dentro dela que ela nem sabia que ainda existia. Se essa história está tocando seu coração até aqui, aproveite este momento para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias profundas de amor, recomeço e encontros inesperados como este. Algumas semanas depois, a rotina tranquila da fazenda Santa Efigênia
foi interrompida por um dos acontecimentos mais aguardados da região: a festa anual da colheita. Era uma tradição antiga entre as fazendas vizinhas, uma noite simples, mas cheia de música, comida e risadas, onde famílias inteiras se reuniam depois de meses de trabalho duro. Maria Clara só soube da festa quando Dona Zefa entrou em seu quarto numa tarde, segurando um vestido azul simples que havia tirado do armário. "Você vai comigo hoje à noite", anunciou a cozinheira com aquele tom que não aceitava discussão. Maria Clara riu. "Eu nem sabia que tinha festa." "Pois tem, e faz bem para a alma da gente lembrar que também pode rir um pouco." Mais tarde, quando o sol já havia desaparecido atrás das colinas e as primeiras luzes da festa começaram a iluminar o terreiro perto do celeiro grande, Maria Clara caminhou até lá com um misto de curiosidade e nervosismo. As lanternas penduradas nas árvores balançavam com o vento, espalhando uma luz amarela suave sobre as mesas cheias de comida caseira. Havia música de sanfona tocando ao fundo e crianças correndo entre os adultos. Foi então que ela viu Jonathan. Ele estava conversando com alguns vizinhos perto da cerca, usando uma camisa branca simples e o mesmo chapéu de sempre. Quando percebeu a presença dela, parou de falar por um instante. Os olhos dele percorreram Maria Clara de cima a baixo, não de forma invasiva, mas com uma surpresa silenciosa que ele não conseguiu esconder. Ela se aproximou com um sorriso tímido. "Acho que eu não estava preparada para uma festa tão grande." Jonathan soltou um pequeno riso, raro e sincero. "Isso aqui ainda está pequeno. Você precisava ver como era quando meu pai organizava." A música aumentou um pouco e alguns casais começaram a dançar perto do celeiro. Maria Clara observou a cena com um olhar nostálgico. "Faz tempo que eu não danço." Jonathan olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse tomando uma decisão. Então estendeu a mão. "Então talvez seja hora de mudar isso." Maria Clara hesitou por um instante, mas acabou aceitando. A música era lenta, simples, e os dois começaram a se mover com cuidado no meio dos outros casais. No início, havia um espaço respeitoso entre eles, mas conforme os passos se ajustavam, Maria Clara sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: leveza. Jonathan não era um dançarino experiente, mas conduzia com segurança tranquila. Em certo momento, enquanto giravam lentamente sob a luz das lanternas, ele disse em voz baixa: "Eu não via você sorrir assim desde que chegou." Maria Clara levantou os olhos para ele, surpresa. "Você presta atenção demais." Ele deu de ombros. "Na fazenda a gente aprende a observar. É assim que sabemos quando algo está mudando." E naquele instante, enquanto o vento noturno atravessava o terreiro e a música ecoava entre as árvores, Maria Clara percebeu que não estava mais apenas trabalhando naquela fazenda. Estava, sem perceber, começando a construir ali um novo pedaço de vida, e talvez pela primeira vez desde que tudo desmoronara, seu coração estivesse lentamente aprendendo a bater com esperança outra vez. Na manhã seguinte à festa, a fazenda parecia mais silenciosa do que o normal, como acontece depois de uma noite cheia de risadas e música. Maria Clara saiu cedo para verificar alguns animais no pasto mais distante da fazenda Santa Efigênia, acompanhada apenas de um dos cavalos mansos que Jonathan costumava usar para rondar a propriedade. O ar estava fresco e o céu limpo, mas havia uma inquietação estranha no comportamento do gado naquele setor. Alguns bois andavam de um lado para o outro, agitados. Maria Clara desmontou com cuidado perto da cerca, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ouviu o som pesado de um animal correndo atrás dela. Um touro grande, que provavelmente havia se assustado com algo, avançava em sua direção com força. Por um segundo, o mundo pareceu parar. O coração dela disparou, e a única coisa que conseguiu fazer foi dar alguns passos para trás, tentando alcançar a cerca de madeira. Mas a distância era grande demais. O animal vinha rápido. Antes que ela pudesse reagir, uma voz gritou ao longe: "Maria Clara, sai daí!" Era Jonathan. Ele vinha a cavalo pelo campo, avançando com rapidez impressionante. Em poucos segundos, posicionou o cavalo entre ela e o touro, puxando as rédeas com firmeza para distrair o animal.
O touro desviou por instinto, dando tempo para Jonathan estender a mão em direção a ela. Sobe, disse com urgência. Maria Clara não pensou duas vezes. Segurou a mão dele e subiu para a garupa do cavalo, enquanto o animal corria alguns metros até que a ameaça ficasse para trás. Quando finalmente pararam perto da cerca, os dois estavam respirando forte, o coração acelerado pelo susto. Jonathan desceu primeiro e ajudou Maria Clara a descer também. Por um momento ele segurou os braços dela com firmeza, examinando seu rosto como se precisasse confirmar que ela estava realmente bem. "Você está machucada?" perguntou com a voz ainda tensa. Maria Clara balançou a cabeça, tentando recuperar o fôlego. "Não, acho que não." Mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, algo inesperado aconteceu. Talvez fosse a descarga de adrenalina, talvez o medo que ele havia sentido ao vê-la em perigo, ou talvez algo que vinha crescendo silenciosamente havia semanas. Jonathan a puxou para perto e a beijou. Não foi um gesto planejado. Foi impulsivo, intenso e cheio de emoção contida. Maria Clara ficou imóvel por um segundo, surpresa, mas logo respondeu ao beijo, com a mesma força que parecia ter guardado dentro de si por tanto tempo. Quando finalmente se afastaram, os dois permaneceram muito próximos, respirando devagar, como se aquele momento tivesse mudado algo entre eles de forma definitiva. Foi então que Maria Clara notou um detalhe que a fez congelar por dentro. No pulso esquerdo de Jonathan havia uma pequena marca em forma de meia-lua. Era exatamente igual à marca que Lucas tinha no mesmo lugar. O mesmo formato, o mesmo lugar. O coração dela apertou de repente. A lembrança de Lucas surgiu em sua mente com força inesperada. Ela deu um passo para trás, tentando organizar os pensamentos. Jonathan percebeu a mudança no olhar dela. "O que foi?" perguntou confuso. Maria Clara hesitou por um momento, mas conseguiu apenas responder. "Nada. Eu só lembrei de uma coisa." Mas enquanto caminhavam de volta para a casa da fazenda, uma dúvida inquietante começou a crescer dentro dela. Uma dúvida que, se fosse verdadeira, mudaria completamente tudo o que estava começando a nascer entre eles. Nos dias que se seguiram, Maria Clara tentou agir como se nada tivesse mudado. Mas dentro dela tudo parecia diferente. O beijo com Jonathan não havia sido apenas um impulso causado pelo susto. Havia sido real, intenso e impossível de ignorar. E, ao mesmo tempo, aquela pequena marca no pulso dele continuava voltando à sua memória com insistência. Era igual à de Lucas, igual demais para ser coincidência. Naquela tarde, enquanto organizava alguns medicamentos no pequeno armário improvisado que usava como consultório na fazenda Santa Efigênia, Maria Clara ouviu vozes vindas da cozinha da casa principal. Dona Zefa conversava com um dos peões. "O patrão ficou diferente depois que o irmão foi embora da fazenda", dizia a cozinheira com aquele tom de quem fala de algo antigo. "Eles eram muito unidos quando eram mais novos." Maria Clara sentiu o coração bater mais forte. Ela permaneceu parada perto da porta sem fazer barulho. "Faz quanto tempo que o irmão dele morreu mesmo?" perguntou o peão. "Uns meses. Coisa triste demais. Um rapaz bom, trabalhador. Chamava Lucas." O mundo pareceu girar devagar ao redor de Maria Clara. Lucas. O mesmo nome ecoou em sua mente como um trovão silencioso. Por alguns segundos, ela não conseguiu respirar direito. Então, tudo começou a se encaixar de forma dolorosamente clara. O jeito reservado de Jonathan ao falar do passado. O silêncio pesado quando mencionava pessoas que haviam partido. A marca de nascença no pulso. E agora aquilo. Lucas, irmão dele. Maria Clara levou a mão até a barriga quase por instinto, sentindo o bebê se mover levemente dentro dela. Um nó apertado se formou em sua garganta. Naquela mesma noite, enquanto o céu escurecia sobre os campos e o vento soprava entre as árvores da fazenda, ela encontrou Jonathan sentado sozinho na varanda, olhando para o horizonte como costumava fazer. Ele levantou os olhos quando ela se aproximou, percebendo imediatamente que havia algo diferente em seu rosto.
Aconteceu alguma coisa? Perguntou com voz calma. Maria Clara ficou parada por alguns segundos, tentando encontrar coragem para dizer o que precisava ser dito. O coração batia forte demais. Finalmente respirou fundo e falou: Jonathan, eu preciso te perguntar uma coisa. Ele franziu levemente a testa, atento. Claro. Ela hesitou por um instante antes de continuar. O nome do seu irmão era Lucas? O silêncio que caiu entre eles naquele momento foi tão profundo que parecia possível ouvir o vento passando pelos campos ao redor da casa. Jonathan demorou alguns segundos antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa do que o normal. Era. Maria Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas antes mesmo de conseguir continuar. Então, tem algo que você precisa saber. E naquele instante, ambos ainda não imaginavam que as próximas palavras mudariam para sempre tudo o que havia começado a nascer entre eles. Maria Clara permaneceu alguns segundos em silêncio, depois de perguntar sobre Lucas, tentando encontrar forças para dizer aquilo que vinha carregando sozinha havia tempo demais. O vento da noite passava pela varanda da fazenda Santa Efigênia, trazendo o cheiro da terra úmida e das árvores do pomar. Jonathan ainda estava de pé diante dela, olhando com atenção, sem imaginar o tamanho da verdade que estava prestes a ouvir. Maria Clara respirou fundo, sentindo o coração bater forte no peito. Jonathan, eu preciso ser completamente sincera com você. Ele assentiu, embora já houvesse uma tensão visível em seu rosto. Ela então continuou, com a voz tremendo. Lucas, o seu irmão, ele era o homem com quem eu estava antes de vir para cá. Jonathan ficou imóvel por um instante, absorvendo cada palavra. Mas Maria Clara ainda não havia terminado. As mãos dela apertaram o tecido do vestido, enquanto dizia a parte mais difícil. E ele também é o pai do meu filho. O silêncio que caiu entre os dois foi pesado como uma tempestade, prestes a desabar. O olhar de Jonathan se encheu de choque, confusão e incredulidade ao mesmo tempo. Ele deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos como se precisasse de ar. Você está dizendo que esse bebê... A frase ficou incompleta, mas Maria Clara assentiu lentamente. Sim. A respiração dele ficou mais pesada. Depois de alguns segundos, ele perguntou com a voz mais dura do que antes. Você sabia quando veio trabalhar aqui? Maria Clara levantou os olhos imediatamente, quase implorando para que ele acreditasse. Não, eu juro que não sabia. As lágrimas começaram a surgir em seus olhos enquanto ela explicava. Eu só comecei a desconfiar quando vi aquela marca em forma de meia-lua no seu pulso. Lucas tinha a mesma marca. A revelação parecia atingir Jonathan em ondas sucessivas. Ele virou o rosto, andando alguns passos pela varanda como um homem perdido dentro dos próprios pensamentos. A culpa começou a aparecer em seu olhar. Culpa e revolta. Meu Deus! Murmurou com a voz rouca. Eu me apaixonei pela mulher do meu próprio irmão. Ele passou a mão pelo rosto claramente abalado. Maria Clara deu um passo na direção dele, desesperada para que ele entendesse. Eu amei Lucas e nunca vou apagar isso da minha vida. Ela engoliu em seco antes de continuar. Mas quando eu cheguei aqui, quando comecei a trabalhar ao seu lado, você me ajudou a sobreviver ao luto. Você me fez voltar a sentir coisas que eu achava que tinham morrido comigo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Eu me apaixonei por você, Jonathan. Mas aquelas palavras não trouxeram paz. Pelo contrário, algo pareceu se romper dentro dele. Jonathan fechou os olhos com força por um segundo, lutando contra um turbilhão de emoções. Quando abriu novamente, havia dor e raiva misturadas em seu olhar. Isso é errado. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Tudo isso está errado. Maria Clara se encolheu com o tom inesperado. Jonathan... Ele balançou a cabeça, completamente perdido. Eu não posso fazer isso com a memória do meu irmão. Então, dominado pela confusão e pela culpa que esmagava seu peito, ele acabou gritando algo que imediatamente se arrependeria. Vá embora, Maria Clara. O grito ecoou pela varanda e pelo campo silencioso.
Maria Clara ficou paralisada por um segundo, profundamente ferida e assustada com a explosão dele. As lágrimas aumentaram enquanto ela recuava lentamente. Eu sinto muito, conseguiu dizer antes de virar e correr pela chuva fina que começava a cair sobre os campos escuros da fazenda. O vento soprou mais forte quando ela atravessou o pasto em direção ao alojamento, chorando sem conseguir parar. A dor das palavras de Jonathan parecia esmagar seu peito. Foi então que uma contração forte a fez parar no meio do caminho. Maria Clara levou a mão à barriga, surpresa. Não, agora não, murmurou, tentando continuar andando. Mas o corpo não mentia. Segundos depois, uma sensação quente escorreu por suas pernas. A bolsa havia estourado. Sozinha, no meio da chuva e da escuridão da fazenda, Maria Clara percebeu que o bebê estava vindo ao mundo. A chuva caía mais forte quando Maria Clara finalmente conseguiu chegar ao pequeno alojamento nos fundos da fazenda Santa Efigênia. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. As contrações vinham fortes agora, apertando seu corpo com uma intensidade que a fazia parar e respirar fundo antes de continuar andando. Quando alcançou a porta, suas mãos tremiam tanto que ela demorou alguns segundos para conseguir girar a maçaneta. Assim que entrou, apoiou-se na mesa de madeira tentando recuperar o fôlego. O medo começou a crescer dentro dela. Estava sozinha e em trabalho de parto. Outra contração forte veio, fazendo-a se curvar e segurar a barriga com força. Meu Deus, por favor, murmurou entre lágrimas. Suas pernas cederam e ela acabou escorregando até o chão, apoiada contra a parede, tentando manter a calma enquanto o corpo fazia aquilo para o qual estava preparado, mas que parecia impossível enfrentar sem ajuda. Do outro lado da fazenda, Jonathan ainda estava na varanda da casa principal. Ele andava de um lado para o outro, passando as mãos pelo rosto, atormentado pelas próprias palavras. O grito ainda ecoava em sua cabeça. A imagem de Maria Clara correndo pelo pasto, chorando, parecia não sair de sua mente. Ele a amava. Isso agora era impossível de negar. Mas a culpa de ter se apaixonado pela mulher que também havia amado seu irmão o esmagava por dentro. Foi então que Dona Zefa apareceu na porta da varanda. A cozinheira tinha escutado toda a discussão. Cruzou os braços e olhou para ele com firmeza. O senhor acha mesmo que Lucas ficaria feliz vendo o que acabou de fazer? Jonathan parou de andar. Dona Zefa, aquela moça carrega o filho dele, e mesmo assim escolheu ficar aqui. Escolheu o senhor. Ela balançou a cabeça lentamente. Lucas amava a vida, patrão. Ele nunca iria querer ver a mulher que ele amou e o próprio filho sofrendo assim. As palavras atingiram Jonathan como um raio. De repente, tudo fez sentido de uma forma dolorosa e clara. Ele não estava traindo o irmão. Estava cuidando da única parte dele que ainda existia no mundo. Sem dizer mais nada, Jonathan saiu correndo pela chuva em direção ao alojamento. O coração batia forte enquanto atravessava o pasto escuro. Quando abriu a porta do pequeno quarto, encontrou Maria Clara caída no chão, com as mãos apertando a barriga e o rosto molhado de lágrimas e suor. Jonathan, ela sussurrou com dificuldade. Ele entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Você está em trabalho de parto. Olhou ao redor rapidamente, percebendo que não havia tempo para buscar ajuda na cidade. Então se ajoelhou ao lado dela com determinação. Eu estou aqui. Você não está sozinha. O parto foi difícil e intenso, mas Jonathan permaneceu firme ao lado dela, guiando sua respiração, segurando sua mão e fazendo tudo o que podia para ajudá-la. Minutos depois, que pareceram horas, o choro forte de um bebê encheu o pequeno quarto. Um menino. Jonathan o segurou por um momento com as mãos trêmulas, antes de envolvê-lo cuidadosamente em um pano limpo e entregá-lo a Maria Clara. Quando ela recebeu o filho nos braços, o choro dos dois se misturou em um momento de pura emoção. Jonathan observou o bebê por alguns segundos e sentiu algo profundo se acomodar dentro de seu coração. Naquele instante, ele teve certeza de que era exatamente aquilo que seu irmão teria desejado:
ver aquela criança crescendo cercada de amor. Com os olhos cheios de lágrimas, ele segurou a mão de Maria Clara. "Me perdoa, por favor", disse com a voz embargada. Maria Clara olhou para ele, cansada, emocionada, mas sorrindo. "Eu já perdoei." Os dois choraram juntos ali, no pequeno quarto iluminado apenas pela luz fraca de uma lamparina. Maria Clara então olhou para o menino em seus braços e disse suavemente: "O nome dele vai ser Luca." Jonathan, naquele momento, sorriu e se sentiu o homem mais feliz e sortudo do mundo. Fez uma pequena prece silenciosa ao irmão, prometendo cuidar de Maria Clara e Luca enquanto fosse vivo. 5 anos se passaram desde aquela noite de tempestade. Naquela manhã ensolarada, o pequeno Luca, agora com 5 anos, corria pelo quintal da fazenda Santa Efigênia, perseguindo galinhas e rindo alto, enquanto Jonathan fingia não conseguir alcançá-lo. Perto da varanda, Maria Clara observava a cena com um sorriso tranquilo, acariciando a barriga já arredondada pela nova gravidez. Desta vez era uma menina. A fazenda parecia mais viva do que nunca, cheia de risadas, passos pequenos correndo pela terra e o som constante de uma família que havia nascido de forma inesperada. Jonathan olhou para Maria Clara e ela retribuiu o olhar com aquele mesmo brilho que ele havia visto pela primeira vez quando ela chegou à fazenda. E naquele instante, os dois sabiam que, apesar de todos os caminhos difíceis que a vida havia colocado diante deles, tinham encontrado exatamente onde pertenciam, juntos, construindo um futuro cheio de amor na mesma terra onde tudo havia começado. Muito obrigada por acompanhar mais uma de nossas histórias cheias de emoção. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima.